Meus irmãos, boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então inebriando os nossos corações com bastante paz, amor e luz, para que esses espíritos amigos, os nossos amigos queridos emissários, estejam fazendo, então, tendo a oportunidade de nos ajudar, aprendendo uns com os outros, amando-nos uns aos outros, para que estejamos servindo, para que estejamos amparando. Quando estamos dentro dessa casa de caridade, com a graça de Deus e Jesus, nos sentimos ainda melhores pelas oportunidades que são ofertadas. Então, que abracemos essas oportunidades, que vivamos Jesus em sua essência, que estejamos vivendo o cristianismo redivivo, essa doutrina de amor, de carinho e de luz, para que estejamos então recuperando os nossos tempos de outrora perdida em encarnações passadas, reconstruindo então um presente de paz e luz, fazendo então um futuro resplandecedor. Não é verdade? Hoje, gente, quem está aqui na casa para dar a nossa palestra é nosso irmão Saulo. Nosso irmão Saulo é um irmão muito querido nosso que vem fazendo muitas e muitas palestras. É a primeira vez, né, que ele volta a casa depois, né, desta pandemia. Ele fazia muitas palestras, era um super amigo do meu pai, né? Meu pai brincava muito com ele aqui, né? Brincava, falava, né, que você Saulo se transformou Paulo, um amigo muito querido, né? E esteve dando grandes oportunidades a nós, trazendo o seu aprendizado. Então, irmão Saulo, fica à vontade, a casa é sua, como você já sabe, né? Então, fique em paz. Tudo em paz. Bom, primeiro, boa tarde. Desculpe o atraso, foi erro meu, eu saí no horário certo, mas peguei o caminho que eu achava que era mais curto e não se refletiu com o tempo que eu imaginava. Paciência, me desculpe, vou tentar aqui cobrir minha falha conversando um pouco com vocês. E nós vamos falar da escala espírita. Quem já leu o livro dos Espíritos vai notar que no livro 2, ele é dividido em 4 partes no livro 2, que fala dos Espíritos. Existe um capítulo específico que fala dos Espíritos, cujo último item é a escala espírita. A escala espírita, eu não só... Pessoal, eu acho que dá para fazer isso. Ufa, não só tomei como base o livro dos Espíritos, como eu utilizei bastante outro livro de Kardec, que é a Gênese, né? E utilizei também 3 livros de Emmanuel, a quem eu tenho uma admiração muito grande, estudo profundamente, porque para mim é um sábio. E os 3 livros dele são Consolador, Roteiro e A Caminho da Luz. Para falar da escala espírita, a primeira coisa que eu pergunto para mim mesmo, como é que se classifica os espíritos, né? Então a primeira pergunta é, para mim, de onde viemos? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, mas nós podemos dizer que na Terra, nós nada mais somos e nada mais fomos criações divinas. Nós estagiamos em determinadas áreas da Terra até chegarmos à área humana, onde nós encarnamos simples e ignorantes. Simples no sentido de que nós não temos absolutamente nada. Ignorantes no sentido de que nós também não sabemos absolutamente nada. Ao virmos para a Terra simples e ignorantes, né, nós estamos no estágio inicial da escala espírita. É essa, o estágio inicial da escala espírita. Aí quando você olha, quer dizer, nós temos todo um processo evolutivo em frente a nós, que está iniciando nesse processo, que é exatamente o estágio quando nós chegamos à Terra. Nós vivemos na Terra e começamos a aprender. Mas quando nós chegamos simples e ignorantes na Terra, e nós aprendemos e fazemos as nossas escolhas do nosso caminho, como é que nós fazemos as nossas escolhas se nós somos desconhecedores de toda a lei? Nesse processo inicial, Deus nos orienta, através dos amigos do plano espiritual, as nossas escolhas primárias, as primeiras escolhas que nós fazemos. E à medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo por si só. À medida que ganhamos mais conhecimento, à medida que ganhamos mais responsabilidade, à medida que temos mais
relacionamento com todos aqueles que conosco convivem. À medida que nós temos mais conhecimento, mais responsabilidade, mais liberdade que nós vamos escolher. Nós viemos para a Terra. Estamos na Terra. A segunda pergunta, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo, né, para responder de forma simples, é de onde viemos. A segunda é onde estamos. Nós estamos na Terra. Quem aqui pode dizer com segurança que sabe o que significa o nosso planeta Terra? O que é a Terra? Vocês já pensaram o que é a Terra? Primeira coisa... Perdão, pessoal. Eu vou desligar isso. Nós chegamos à Terra, e a Terra, né, nada mais é do que... nada mais é do que uma estrela no universo. Mas o universo, pessoal, segundo os estudos da NASA, os estudos de cientistas, é composto de 100 bilhões de galáxias. Mas nós estamos falando de 100 bilhões de galáxias. E a Terra pertence a uma destas galáxias, que chama-se Via Láctea. É uma das 100 bilhões. Então, olha só. Nós temos 100 bilhões de galáxias. Uma das galáxias é a Terra, né? Uma das galáxias é a Via Láctea. A Terra pertence a essa galáxia Via Láctea, onde tem várias outras estrelas, como a Terra, ou até maiores e menores que a Terra, muito maiores que a Terra, né? E aqui, na Via Láctea, na galáxia onde está localizada a Terra, lembre-se bem, tem 100 bilhões de galáxias. Nessa tem 200 bilhões de estrelas. A Terra é uma. O Sol é uma das estrelas. O Sol é 1 milhão e 300 vezes milhões maior que a Terra. E o Sol é considerado uma estrela de quarta grandeza. Ele nem é a maior estrela, né? Canopus, que é uma estrela que está também na Via Láctea, brilha 80 vezes mais que o nosso Sol. Olha o calor que tem no Sol. Agora imagine uma estrela que brilha 80 vezes mais que o próprio Sol. Muito maior em tamanho. Mas uma das maiores estrelas consideradas na Via Láctea é a Sirius, que dizem que é incomparável com o tamanho do Sol, tal a magnitude dessa galáxia. Olha, imagina. O que é a Terra nisso tudo? É um grande areia no oceano. A Terra é absolutamente minúscula. A Terra, na verdade, dista de Marte, por exemplo. Nós estamos querendo a vida toda aí em Marte, não é isso que nós fazemos aqui, que os cientistas fazem, que os astronautas, os astrofísicos fazem, que é buscar ir a Marte. Marte dista da Terra a 56 bilhões de quilômetros. Olha, e tudo isso é preenchido. Nada é vazio. Não existe o vácuo. E esse processo todo, essas galáxias todas, né? Esse universo todo é habitado. Por quem? Por espíritos. Então nós habitamos, pessoal, uma estrela numa das galáxias, que é a Via Láctea. Não é nem das maiores, é até menor. Ela é bem pequena em relação a todas as demais galáxias. E ainda nós dizemos assim, muitas vezes para os nossos amigos que conversam conosco, naquele nosso orgulho, né? Você sabe com quem está falando? Vocês já viram essa história? Você fala para ele assim, eu vou contar uma historinha para você saber com quem nós estamos falando. Nós somos assim, né? Essa é a Terra, esse é o planeta em que nós vivemos hoje, esse é o planeta em que nós, espírito nesse estado, encontramos de evolução, não é? Nos encarnamos. Na verdade, comparado com todas as galáxias do mundo, a Terra é um lugar muito estreito para nós nos respirarmos, né? Imagina tudo que tem aqui, tudo que tem na criação divina, né? E aí nós viemos avistar a Terra. E por que nós estamos na Terra?
porque é o planeta necessário no estado que nos encontramos para a nossa evolução. Por isso nós somos habitantes da Terra. E nós vamos ficar habitando a Terra, não eternamente, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós podemos, com a evolução, irmos para habitar outros planetas. Não é verdade? Podemos, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. À medida que nós evoluímos, nós temos a possibilidade de ir para um outro planeta que seja um pouco mais evoluído do que a Terra dá. Na medida que nós conseguirmos, pelos nossos esforços individuais, aprendermos toda a intelectualidade e a evolução moral que a Terra nos permite, que não há mais o que se aprender na Terra, nós podemos ir para outros planetas. E nós sabemos que não só o ser encarnado, que é o espírito, evolui, mas também os próprios planetas evoluem. Tanto que nós estamos esperando o quê? Que aconteça na Terra uma evolução nesse milênio. Pode ser que não seja nesse milênio, mas vai acontecer uma evolução na Terra. A Terra vai passar de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Mas quem é que vai passar? A Terra. Quem é que habita um planeta de regeneração? Os espíritos regenerados, no nível maior evolutivo que nós temos. Portanto, não adianta a Terra passar para um planeta de regeneração, que se nós não nos regenerarmos, se nós não evoluirmos, nós não vamos ficar na Terra, porque nós não temos as características necessárias para habitar esse planeta de regeneração. Então não é importante só a Terra passar, ou só a Terra evoluir. É muito mais importante nós evoluirmos para termos as capacidades de habitar um planeta mais evoluído do que a Terra. E aí quando a gente olha para isso e a gente vê que todo o processo evolutivo depende de nós, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas que nós fazemos, nós já estudamos bastante isso, não? Sim. Bastante esse assunto, não é? Então quando nós vemos que isso está na nossa mão, aí nós começamos a falar, mas pera lá, para eu me qualificar, para que eu tenha as características bases, para que eu tenha os, vamos chamar de pré-requisitos necessários para habitar um planeta mais evoluído, eu tenho que melhorar. Mas para eu melhorar, eu tenho que comparar aonde eu estou hoje para onde eu quero chegar. Eu tenho que ter um objetivo na minha vida de crescimento. E aí, onde é que nós estamos hoje? Então vamos olhar a classificação dos espíritos, que seria o estado atual onde nós estamos, o estado atual onde nós podemos ir e ao máximo da nossa evolução. Então, Kardec, quando nos trouxe essa classificação dos espíritos, a escala espírita, ele não criou absolutamente nada. Kardec ouviu os espíritos do plano espiritual, os espíritos evoluídos que estavam com ele trabalhando na codificação desta doutrina, e esses espíritos trouxeram para Kardec essa escala espírita, que está na questão 97 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, onde os amigos do plano espiritual, onde Kardec pergunta e os amigos do plano espiritual respondem a Kardec, né, que a classificação dos espíritos é infinita. Então, ela pergunta se é limitada. Ele diz não, ela é infinita. Porém, tem 3 bases muito importantes na análise da classificação espírita, né, e que nós podemos pegar todos os espíritos e colocar numa dessas 3 fases da classificação espírita, num desses 3 estágios que nós nos encontramos na classificação espírita. Kardec pergunta isso e ele responde assim. Então, primeiro, nós sabemos que nós nascemos simples e ignorantes. Portanto, agora começamos um processo, e nós espíritas já temos uma responsabilidade maior, nós já temos alguns passos nesse processo evolutivo, porém, ainda somos necessários, ainda temos a necessidade de evoluirmos muito mais do que estamos no atual estado. Nós precisamos crescer mais. Então, nós somos ainda em espíritos em processo de evoluções, que é a primeira escala dos espíritos, que Kardec, depois, para melhor entendimento, colocou em 3 escalas, como eu disse. Primeiro, os espíritos imperfeitos. A segunda
dos espíritos bons e a terceira dos espíritos puros. Nós vamos falar de cada uma delas, né? Por que Deus não nos criou, por exemplo, imperfeito? Por que Deus não nos criou um espírito puro? Por que Ele não nos criou um espírito bom? Por que Ele já não nos criou absolutamente no maior ápice de toda a criação? A grande pergunta é: qual teria sido o nosso trabalho, ou qual teria sido o nosso mérito para chegarmos já absolutamente perfeitos? O que teríamos aprendido, ou o que teríamos feito para estar no estado de um espírito bom? Quando Ele nos criou simples e ignorantes, para que cada um de nós, através do seu esforço individual, num processo evolutivo, caminhasse em busca da perfeição. E por que então Ele não criou a gente imperfeito? Porque se Ele nos cria imperfeito, Deus é a perfeição, Deus é o amor extremo, a perfeição, o amor extremo, a bondade, a justiça extrema. Não poderia criar algo imperfeito. Tudo que Deus criou é perfeito, inclusive nós, quando fomos criados de forma simples e ignorante, estamos absolutamente perfeitos. E aí passou a depender de nós a nossa evolução. Por que então não nos criou absolutamente puros? Porque se Ele assim o fizesse, Ele estaria cometendo uma injustiça. Alguns não podem ser criados imperfeitos e outros serem criados puros. Todos puros, ninguém teria mérito. Uns imperfeitos e outros puros, não daria justiça. Então todos foram criados exatamente no mesmo estado evolutivo. Então nós vamos falar desse assunto agora, porque nós fomos criados simples e ignorantes. A obra da evolução é nossa, a busca da perfeição é nossa, e nós que escolhemos o caminho para ele. Então imagine que nós somos criados simples e ignorantes, um quadro, nós somos simples e ignorantes. Nós temos dois caminhos para ir: nós vamos pelo bem, ou vamos escolher as coisas mais ruins, o caminho mais difícil. Se eu for pelo bem, eu vou chegar mais rápido, porque do bem eu vou tornar-me um espírito bom, do espírito bom eu vou para um espírito puro. Se eu for pelo caminho das escolhas inadvertidas que a gente faz ao longo de nossas vidas, eu vou para um espírito imperfeito, porque eu ainda não tenho todas as características necessárias para ser um espírito bom. Mas eu vou ter que evoluir, ir para o estado de um espírito bom e finalmente terminar no estado de um espírito puro. Essa é a nossa obra, esse é o nosso trabalho, e isso nós fazemos segundo as nossas escolhas, e isso nós fazemos segundo os nossos desejos. Eu que escolho entre os caminhos que eu quero. Eu sempre brinco com isso, eu quero ir a Santos, eu posso pegar lá Imigrantes, que está aqui pertinho, é super rápido, mas eu posso ir pelo Rio de Janeiro também, não posso? Posso pegar a Dutra, chegar no Rio, depois posso ir até Belo Horizonte se quiser, voltar até o Rio de novo e vir de volta para São Paulo, novamente de volta pela Dutra e chegar em Santos. Posso ir mais curto, posso ir para o Mogi Dutra, que vai ser mais longo, e voltar pela Rio Santos e chegar em Santos, Via Guarujá e chegar em Santos. Mas as escolhas são minhas. Qual é o caminho que nós, que aqui todos estamos, escolhemos para a perfeição? Nós saímos simples e ignorantes. Nós fomos pelo caminho reto para sermos bons espíritos. Nós vamos definir daqui a pouquinho os conceitos que Kardec traz para essa palestra extremamente técnica, não é? do que é ser um bom espírito. E eu vou pegar os bons espíritos, a categoria, a escala de bons espíritos. Ele diz imperfeitos, bons e puros. Os bons espíritos são aqueles que só têm o desejo do bem. Então, os bons espíritos são aqueles que só têm o desejo do bem. Os espíritos imperfeitos são aqueles cuja matéria predomina sobre o espírito. O espírito bom é aquele cujo espírito já predomina sobre a matéria. Ele ainda tem umas necessidades materiais,
Ele ainda tem um processo evolutivo para chegar a um espírito puro. Mas o espírito já predomina sobre a matéria. Por quê? Porque os seus desejos são do bem. Agora, para que a gente entenda bem isso, eu peguei essa frase do segundo espírito, que é seus desejos, e fui até a filosofia kantiana, e fui até alguns filósofos para entender o que é desejo. O que é desejo? Né? Desejo é o que você quer. Né? Desejo é aquilo que você quer. Desejo, na verdade, ele é uma força que te impele para frente. Ele é o teu motor. Né? Então, por exemplo, eu desejo agora estar falando. Eu estou. Eu desejo agora estar estudando. Não estou. Eu desejo, por exemplo, agora beber água. Está aqui a água. Ela falou para eu beber água, mas eu não estou. Então, o desejo é aquilo que eu quero fazer. É, portanto, do verbo querer. Né? Mas eu posso escolher fazer ou não fazer. O desejo pode ser materializado ou não. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas a gente tiver uma série de desejos que nós não materializamos. Aqueles que são um pouco mais obesos, a vida inteira tem o desejo de emagrecer. Emagreceram? A despeito do desejo. Aqueles que fumam, muitas e muitas vezes em suas vidas, tinham como objetivo para o próximo ano parar de fumar. Parar? Alguns sim, né? A despeito do desejo, do querer, acabaram não fazendo. Né? Muito de nós, quando os nossos pais insistiam para que nós estudássemos, para que nós fôssemos fazer uma escola, outra escola, depois entrássemos na faculdade, fizéssemos um mestrado e coisa que eu vá, sempre comparando, sempre nos trazendo a necessidade da evolução intelectual. Todos nós, a despeito dos desejos dos nossos pais, dos nossos desejos, seguimos esse caminho. Então veja bem, pessoal, o desejo, às vezes para o ser humano, ele é contraditório. Eu quero, mas não faço. Mas, porém, eu só realizo o desejo, como dizem os filósofos, através da minha vontade. Então, o que é a vontade? A vontade é também do verbo querer. A vontade é o desejo materializado na prática. Eu quero falar, estou falando. Eu quero beber água, vou beber. Então, o desejo para mim, ele é um caminho que me permite fazer as escolhas que eu quero. O desejo para mim, na verdade, ele se materializa quando eu efetivamente realizo. Portanto, a vontade é o desejo realizado. E se eu me lembro da definição dos bons espíritos, eu disse que os bons espíritos são aqueles que desejam o bem. Se ele só deseja o bem, internamente, dentro dele, o que ele tem? O bem. Se ele só tem o bem, na medida que ele, dentro dele, e que ele escolhe, na medida que ele materializa, ele torna o desejo uma vontade, ele faz o quê? O bem. Esses são os espíritos puros. Os puros não. Esses são os espíritos bons. E os imperfeitos? Os imperfeitos também, o tempo todo, desejam o bem? Não. Os imperfeitos, na verdade, ainda têm uma quantidade de alto potencial da prática do mal. Porque ele é um espírito ainda dominado pela matéria. Então, dentro de si, ele traz ainda em sua essência que ele não conseguiu descartar o mal, por escolhas dele.
Agora, como é que vocês sabem se vocês são espíritos que estão na escala boa, dos bons espíritos, ou na escala dos imperfeitos? Vocês sabem? Eu posso fazer uma pergunta para vocês. E se vocês responderem não, eu classifico vocês. Sério? Os espíritos bons só têm o desejo do bem. Os espíritos imperfeitos carregam em si um processo evolutivo, mas não depurado ainda do mal. Um espírito bom só pensa no bem. Agora vamos lá, pergunta. Mas vocês têm que responder de forma verdadeira. Porque senão vocês vão enganar vocês mesmos e a mim também. Não é? Vamos lá. Olha, a pergunta é fácil, hein? Se vocês responderem não, vocês são os espíritos bons. Se responderem sim, então vamos lá. Vocês, em algum momento da vida de vocês, não importa, 1 segundo que seja, 1 segundo, 2 segundos, a mínima fração nesta encarnação, tiveram raiva, ódio, ira, inveja, falaram maledicência, foram orgulhosos? Quem é que responde não aí? Bem-vindo ao time dos imperfeitos igual eu. É isso! É isso! Então, essas são as características dos espíritos imperfeitos. E basta uma delas, nós ainda precisamos depurar. Né? Então, nós estamos na Terra. E a Terra, na verdade, é um lar de espíritos imperfeitos. E Kardec classifica todos os espíritos, né? Inclusive nós, os imperfeitos, e para facilidade de didática e de apresentação, em 3 categorias, como eu falei: espíritos imperfeitos, espíritos puros e espíritos bons. Imperfeitos, bons e espíritos puros. Esse é o estágio. Mas com que base ele classifica isso? Ele classifica olhando para o saber do espírito, pelo saber, pela inteligência do espírito, pela capacidade de realização do espírito, né? Porque eu posso saber, mas eu não faço nada, né? Quantas pessoas que aprendem uma série de coisas e não usam para nada? Nós, por exemplo, aprendemos muito como nos comportar e como evoluir moralmente, usando muito pouco, quando é verdade. Porque se fosse mentira, nós usássemos toda a evolução moral que nós aprendemos nessa doutrina, nós não estaríamos na Terra. Nós estaríamos num planeta cujo estado era um estado de evolução, um estado evolutivo para espíritos bons. Nós estamos. Então, apesar de tudo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós ainda não estamos no estado evolutivo que a Terra nos permite. Pois agora ainda nós falamos que nós conseguimos sentir raiva, ira, ódio, inveja, rancor, que nós conseguimos, que nós somos orgulhosos, egoístas, não é tudo isso. Tudo isso é característica de um espírito que necessita ainda evoluir. E, portanto, essa classificação é feita exatamente nas características evolutivas de cada espírito. E o espírito é classificado aqui em 3 categorias. A primeira é imperfeitos, que somos nós. Estamos nesta categoria, não é verdade? E ele são os espíritos que muito mais propenso à execução do mal do que o bem. Então a Terra ainda é um planeta cuja própria inteligência tem um conhecimento grande, cuja própria inteligência é usada para a guerra, para destruir os seus semelhantes. Ou nós não vemos que uma das maiores catástrofes da nossa Terra ainda é a guerra. Todo o manancial de recursos financeiros gerado pela Terra, se aplicado na educação, na saúde, teríamos habitantes muito mais evoluídos e rapidamente, mais rapidamente do que sendo hoje. Mas como é que se usa os recursos que Deus nos permitiu na Terra? Os recursos em si são neutros. O mesmo recurso que eu uso para educar e para fazer hospitais e para cuidar da saúde, é o recurso que eu uso para fazer a guerra. Então, a imperfeição, esse estado evolutivo de nosso espírito, a matéria dominando o espírito,
faz com que ainda nós tenhamos propensão aos maus. Ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas, ainda somos materialistas, ainda temos muitas paixões, somos dominados por paixões. Estamos ainda num processo de aprendizado, mas tem uma coisa boa: nem todos são iguais. Há uma escala dentro dessa categoria de espíritos imperfeitos também feita por Kardec, e vou falar de algumas delas. A primeira, a primeira classe são os espíritos impuros. São todos inclinados para o mal, pensam no mal, têm o mal como objetivo. Vocês podem dar um exemplo disso? Como vocês acham que agem os nossos irmãos, por exemplo, do PCC? Pensam no bem? Muito difícil. Mas estão na Terra. São imperfeitos como nós, são nossos irmãos. Agora, quem diria que nós também não passamos por essa categoria algum tempo atrás, algumas encarnações atrás? Nós temos o direito de julgá-los e condená-los definitivamente se Deus não o faz? Então esses espíritos imperfeitos que estão na categoria de impuro, têm uma inferioridade moral muito grande. Eles têm os princípios deles, claro, na regra de vida deles. Não atende à regra geral da sociedade. Então eles estão ainda numa imperfeição, têm esse problema de uma inferioridade moral, e tem muitos deles algum conhecimento intelectual, mas não são extremamente intelectualizados ainda. Eles estão no estágio bem baixo da categoria de espíritos imperfeitos. Depois vem os levianos. Aí ele diz aqui, olha, os levianos são ignorantes, malignos, inconsequentes. Eles já não têm toda aquela violência dos impulsos, mas são inconsequentes, fazem sem pensar. Consequência não tem problema. Eles ainda não se importam com a verdade. Para eles pouco importa a verdade. Então eles usam da falsidade para tirar vantagem em relação ao seu semelhante. Vocês conhecem pessoas assim? Nesta terra, estou perguntando, nesta terra, nesta encarnação, há pessoas assim? Então, claro que sem dúvida, né? E os grandes objetivos deles é mistificar, causar intrigas, induzir a erros, tirar vantagem do seu semelhante através de uma indução de um erro. Eles têm algum conhecimento, intelectualidade, como eu falei, mas usam esse conhecimento muitas das vezes para o mal. Eu acho que, olhando para cá, impuros e levianos, nós não somos, certo? Não é verdade? Eu acho que é aquele. Aí tem os pseudo-sábios. Obviamente que os pseudo-sábios têm um amplo conhecimento. Eles já estudaram bastante, sabem, se julgam saber muito mais do que sabem, portanto são orgulhosos. E o grande objetivo deles é aparecer ao todo, se mostrando superior aos seus semelhantes. Porque eles querem ser sábios. Essas são as características desse espírito imperfeito. Eles são presunçosos, eles são invejosos, eles são teimosos, eles são orgulhosos, eles são egoístas. Nós já estamos mais nessa classificação, né? Nós já estamos mais perto disso. Olha, pessoal, nós conhecemos essa doutrina, não? As bases da doutrina, os pilares da doutrina, nós sabemos. Não? Amar a Deus acima de todas as coisas, fazer o seu semelhante que é feito a ti mesmo. Não? São bases de doutrina, né? Não é isso? E nós fazemos isso? Não. Aqui na Terra. Por quê? Porque precisamos aprender. A reencarnação é uma necessidade do espírito no seu estado evolutivo. Vocês já pensaram? Tire a reencarnação, não existe mais a reencarnação. Como é que faria a justiça?
Pensa que existe uma reencarnação só. Agora pensa o pessoal do PCC, pensa a gente, pensa um bebê que morreu na tenra-idade. Como é que faz a justiça se não tem a reencarnação? Como é que faz o progresso se não tem a reencarnação? Então a reencarnação é uma base sólida, é a estrutura desta doutrina. Todos nós aqui já sabemos da reencarnação. Não, se nós temos uma reencarnação, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação. Alguém falou? É evolução, mas primeiro é a expiação. O que é expiação? Expiação te abre uma porta para revisar e equacionar os seus erros passados. Não vou dizer que pagar os erros passados, mas equacionar os seus erros passados e corrigi-los. Essa é a expiação. O que é a prova? Prova te abre uma porta para o futuro. Você vai começar a aprender e estudar num processo de crescimento para construir um futuro melhor. E o terceiro e grande item da reencarnação, à medida que você vai construindo tudo isso, a gente ajuda o Criador na gestão dos planetas, aonde nós estamos, na obra da criação. A gestão dos planetas é feita pelos espíritos puros, que não tem mais nenhum resquício de materialidade, não tem mais nada de matéria, são espíritos puros, que é a última categoria dos espíritos que nós não estamos falando. Quando nós estamos falando então dos espíritos pseudo-sábios, eles conhecem a verdade e muitas vezes usam-na para benefício próprio, satisfazer o seu orgulho, né? E muitas vezes trazem verdades magníficas para nós, mas muitas vezes trazem também absurdos para satisfazer o seu ego, porque ele não tem grande compromisso com a verdade. Porque é bom conhecer cada espírito em seu estado evolutivo. Porque, olha, vocês estão conversando aqui do lado. A primeira coisa que vocês fazem, quando você está conversando com o seu semelhante, você consegue avaliá-lo, em que estado ele está. Quando vocês recebem uma comunicação de um espírito desencarnado, dependendo do que ele está dizendo, você sabe onde ele está. Você tem a escala espírita para enquadrar. Então é importante esse processo evolutivo para nós, em primeiro lugar, e depois para a nossa comunicação com os nossos amigos do plano espiritual, né? Que a gente pode efetivamente começar a descartar uma série de informações que vêm para nós e que não refletem a verdade. Então esses são os espíritos puros, eles são os espíritos pseudo-sábios. Eles são inteligentes, têm conhecimento, mas não têm nenhuma grande objetivo de verdade. O grande objetivo dele é consigo mesmo. Os outros espíritos, a outra classificação que Kardec faz, ainda em espíritos imperfeitos, são os neutros. Olha, veja bem, agora é a hora para vocês pensar se vocês não estão aqui. Esses são os neutros. Olha, esses são os neutros. Né? São espíritos que não são bons para fazer 100% do tempo bem. Olha só, não são bons para fazer 100% do tempo o bem. Não são maus para fazer 100% do tempo o mal. Não somos nós. Nós não somos nem bom e nem mal. Nós estamos ali no meio. Ok? E às vezes você é muito bom. Né? Então você sai da sua casa feliz da vida porque as coisas deram certo, né? Porque você está muito bem com os seus filhos, muito bem com a tua esposa. Você vai indo para os seus trabalhos dizendo assim: meu Deus, esse dia hoje vai ser muito bom, vou abraçar os meus amigos, vai ser um dia maravilhoso, vou ter uma tranquilidade muito boa e estou muito equilibrado para o que eu vou fazer. Aí passa o motorista de Uber na tua frente, bum, aquela fechada. O que você faz? O que é isso? É que você ainda tem o mal internamente em você. Você não se depurou, você não tem, né, o desejo de só fazer o bem, como são os bons espíritos. E como você não se depurou naquela circunstância, portanto as circunstâncias testam a nossa evolução. A circunstância é colocada num processo necessário de aprendizado nosso. Se nós deixamos que aquele cara passe, que ele passe, a gente fala assim: vai com Deus, mas não teria problema nenhum. Ele iria com Deus, não aconteceu nada conosco. Mas nós reagimos
e reagimos usando o mal. Porque nós ainda temos um coeficiente de mal interno. Nós não somos 100% bons para só fazer o bem. Esses são os neutros. É óbvio, né, que eles são mais elevados do que a média dos espíritos imperfeitos. Porque ele já tem uma responsabilidade de conhecimento, ele já sabe o caminho que escolher. A maioria das vezes ele está escolhendo um caminho correto e em uma circunstância eu tiro do caminho. Quantos de vocês dizem, vou parar de fumar? Parou 6 meses, não aguento mais, voltou de novo. Mas parou 6 meses. Quantos de nós não fez isso? Vou parar de falar palavrões. Duro, né? E dali a pouco, fica 2 segundos nervoso, pum! Não é? Essa vibração negativa atrai o que, pessoal? Atrai os bons espíritos? Atrai espíritos que gostam dessa circunstância e que nesse mesmo nível estão evoluindo. Portanto, ainda nós, infelizmente, nos apegamos aos valores materiais, e por muito apegar aos valores materiais, por muito que já desapegamos dos valores materiais, digo eu, né, ainda nos preocupamos demais com a matéria. E ainda nos preocupamos muito a ponto de usarmos o mal contra o nosso semelhante. No nosso emprego, estou lá, eu para ser promovido, mas tem um concorrente meu. O chefe chama e fala, fulano, o que você acha de Beltrano? Que é o Beltrano, que é o meu concorrente. E agora vai perguntar para o Beltrano, Beltrano, o que você acha do fulano? Nós vamos dizer assim para o chefe, promove ele é uma ótima pessoa, fez tudo de bom aqui, eu dou todo o meu apoio para ele. Ou nós vamos dizer, olha chefe, você pode promovê-lo, mas talvez não está sendo feito justiça. Tem algumas coisas que ele ainda precisa amadurecer mais. Né? Como é que nós nos comportamos? Nós ainda jogamos os nossos interesses individuais. A despeito de já termos estudado tudo que estudamos, a despeito de estarmos no nível evolutivo que estamos, nós ainda, infelizmente, né, temos atitudes desse tipo. Conta-se que um cego, na porta da igreja, que frequentava muito aquela igreja, ele gostava de ir lá, ele, com a sua bengala, entrava, e aquele dia ele estava sentado na porta da igreja, porque ele estava pedindo alguma contribuição ou algum donativo para ele. Passou um cachorro, viu o lanche dele, mexeu no lanche dele e mais, fez xixi no cego. Mas o cego conseguiu defender o lanche. E o cachorro ficou ali. Aí o cego pegou assim a bengala para se arrumar, ele estava segurando a bengala com a mão e o lanche na outra e começou chamando o cachorro. E apontou, né, o lanche que o cachorro havia tentado pegar. O cachorro lá atrás, olhando, veio, foi se aproximando. Um senhor que ia passando, olhou aquela cena e diz assim, bom samaritano, hein senhorzinho? Além dele tentar roubar o teu lanche, além dele fazer xixi em ti, agora você vai dar o lanche para ele? Ele segurou a bengala e falou, não, eu só estou querendo localizar a cabecinha dele. Não é essa a nossa reação, pessoal, vocês viram, mas não é assim. Nós vingamos, nós devolvemos na mesma moeda, mas ainda somos espíritos mil. Por que nós fazemos isso? Porque o nosso orgulho é maior do que a nossa vontade de perdoar. Porque quando nós falamos assim, eu desejo perdoar, vai lá agora para a vontade. É isso que acontece. Você fala assim, não, mas eu quero matar ele 5 minutinhos só. Não, mas 5 minutinhos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, porque ainda existe uma quantidade muito grande de imperfeição dentro de nós, e nós a exteriorizamos em nossos comportamentos. E os espíritos bons? O espírito bom é basicamente o predomínio do espírito sobre a matéria. São espíritos que têm o desejo do bem. Uns são evoluídos na ciência, uns são evoluídos na bondade, uns são evoluídos na moral, mas nem todos têm todas as evoluções ao mesmo tempo. Porque se tivessem todas as evoluções, seriam perfeitos, seriam puros. Então é um espírito que já está evoluído.
está num processo de crescimento, já não tem mais o desejo dentro de si do mal. Portanto, qualquer expressão de vontade é uma vontade no bem. Lembra lá dos anjos da guarda que Kardec fala, fazendo aqui um parênteses? O que Kardec fala para nós? Que cada um de nós tem um espírito anjo da guarda. E aí ele diz, o espírito anjo da guarda de vocês é de uma escala superior à sua. Certo? Qual é a escala superior à nossa? Os espíritos bons. Aí, cada um de nós tem um anjo da guarda, ou tem um espírito protetor, um anjo bom, ou um espírito bom de evolução de nível, porque é o nível superior ao nosso. Agora, pera lá, nós ouvimos o conselho dele? Agora, eu fico imaginando, imaginem vocês, nós não ouvimos, ele fica triste, fica chateado, mas ele não impõe para nós a vontade dele. Ele nos aconselha, ele nos intui, ele nos ampara, mas ele não nos obriga. Kardec mesmo ensina que é muito importante nós, de manhã, rezarmos, agradecermos a presença do nosso anjo guardião ou do nosso espírito protetor e fazermos o mesmo à noite, ou termos um nível de vibração positiva para com esse espírito que se dedica à nossa evolução. Nós fazemos isso? Muito bem. Aí eu pergunto assim, e Rafael, e se pudesse ser o mesmo nível de espírito que fosse o nosso anjo protetor? Imagina vocês aqui agora, não tem mais um espírito bom, agora é um espírito imperfeito. Ele chega para nós e fala assim, faz isso, a gente não faz. Faz aquilo, a gente não faz. Na terceira ele dá um trote. Pô, não falei para você! Então como é que ele vai aprender? Ele não ia respeitar a nossa liberdade, ele impor a vontade dele. Como é que ia ter um aprendizado num processo em que nós não somos obrigados a fazer, nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa escolha individual com relação ao que nós queremos para as nossas vidas enquanto pessoa. É totalmente individual. Claro que a consequência também é para o indivíduo. Né? O que fazemos retorna para nós. Mas agora, se nós tivéssemos um espírito no mesmo nível, não ia dar certo. Por isso é que para os nossos espíritos protetores são designados espíritos evoluídos, mais evoluídos que nós, no nível superior. Por isso, os espíritos protetores nossos são os espíritos bons. É uma pena que nós não comunicamos com eles. É uma pena que nós sequer lembremos da sua existência. A despeito que eles estão ao nosso lado, muito tempo. Eles compreendem muito mais a lei divina, a lei natural. Eles compreendem muito mais Deus. Eles conseguem entender esse infinito que eu comecei a mencionar do universo que nós temos, e nós mal entendemos a nossa própria galáxia, eles entendem tudo isso. Então eles têm um conhecimento maior, um saber maior, eles estão com uma moralidade maior, eles executam mais que nós, por isso são espíritos bons e são designados a tomar conta da gente, ou ser os nossos anjos da guarda. Eles estão unidos no amor. E nós? Na dor. Ainda. Então, por isso, o objetivo desses espíritos bons é fazer o bem. É melhorar. Eles não têm mais encarnação de expiação. Claro que eles vão se encarnar algumas vezes ainda na Terra. É difícil encontrá-los na Terra. A gente encontrou um Chico Xavier, a gente encontrou o próprio Kardec, a gente encontrou Irmã Dulce, a gente encontrou Maria Teresa, a gente encontrou Caio Barchuter, a gente encontrou um Deolinda Morim, a gente encontrou o Dr. Bezerra, né? A gente encontrou um Seide. São espíritos bons que vieram à Terra com missão, um trabalho para ajudar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Né? Eles ainda precisam aprender, porque não conhecem tudo, mas já são sábios e já passaram por todas as provas que tinham, todas as expiações que tinham que passar, se é que foram necessárias, né? E hoje estão mais no processo de aprendizado e de crescimento. E por fim, eles dividem também, o Kardec divide em cinco categorias, eu vou falar delas. Primeiro, os espíritos benevolentes.
Esses são os espíritos que a bondade predomina, mas o saber ainda não é tudo, ele é limitado. Eles são bons, bem benevolentes, não são bons, trabalham com a benevolência, trabalham com o amor, mas ainda tem um processo a completar. Eles ainda precisam ter uma sabedoria maior. Mas são espíritos extremamente evoluídos moralmente, por exemplo, moralmente, mas não dominam a ciência. Nós vamos ter que dominar tudo, não tem jeito. Para sermos espíritos puros, nós vamos ter que dominar o saber, o conhecimento e a execução e a moralidade. Esses são os puros. Os bons estão nesse caminho, eles já estão mais fortes do que nós. Depois tem os sábios, que são inteligentes, mas ainda precisam desenvolver a moral. Veja, o primeiro era o benevolente, ele tinha uma grande moralidade, mas ainda precisava conhecer, desenvolver a inteligência, o saber. Esses outros são os sábios, têm um alto conhecimento de inteligência, sabem tudo, mas ainda precisam evoluir na moralidade. Mas são espíritos bons, só têm o desejo de tudo bom. E todos eles praticam o bem, tanto os benevolentes quanto os sábios. Depois tem os prudentes. É uma ordem moral mais elevada que as duas anteriores, mas ainda não possui todo o conhecimento. Eles têm uma moralidade muito evoluída, têm um conhecimento muito mais evoluído que os anteriores, mas não. E depois tem os espíritos bons superiores. Estes reúnem toda a ciência, reúnem o saber, reúnem o conhecimento, só comunicam a verdade porque eles conhecem profundamente, só assim reencarnam na Terra em missões, mas ainda não completaram todo o conhecimento. Tem um grande conhecimento, mas não completaram todo o conhecimento. E aí tem o espírito, a última categoria, que é a categoria dos espíritos puros. Então, são os espíritos puros, que só tem uma única classe e não tem nenhuma influência da matéria. Esses espíritos têm a superioridade intelectual, moral e o saber e a execução. E eles são usados como os mensageiros de Deus, para a execução das suas ordens, para a harmonia do universo. Jesus é um espírito puro. Jesus veio à Terra para que a Terra pudesse ser habitada por nós no processo evolutivo do planeta. Todos nós ajudamos na compreensão com os nossos exemplos. Se o exemplo for bom, nós ajudamos por bem. Se o exemplo for ruim, nós ajudamos no mal. Mas ajudamos também no sentido de que a pessoa pode compreender um erro nosso e não executar o mesmo erro que fizemos. Perfeito? Então, nesse processo evolutivo, eu espero que eu tenha feito uma síntese que vocês tenham entendido. Espero não ter atrapalhado mais vocês. Mas uma coisa eu digo: cada um de nós, em sua vida pessoal, está nessa terra não pelo acaso, porque o acaso não existe. Está nesta terra pela sua necessidade evolutiva. Está no lugar certo, porque nós não fomos colocados aqui, nós nos colocamos aqui através das nossas escolhas e do nosso crescimento. Muitas vezes, quando a dor bate à nossa porta, nós nos reclamamos dessa circunstância. Mal sabemos que talvez seja ela a professora melhor que nos necessitamos para nos desvencilharmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos ciúmes, da nossa intolerância. Esse estado não é permanente, ele é temporário. Todos evoluiremos um dia, ninguém retrograda. Nós podemos ficar aqui estacionários por muitos e muitos anos, ou por muitas e muitas encarnações. Porém, chega um momento que a dor e os nossos amigos do plano espiritual fazem com que a nossa consciência perceba o tempo que estamos perdendo nesse processo de aprendizado. Aqui é igual no colégio. Se a gente estuda, dedica, pratica, trabalha, pensa, faremos tudo no tempo
que é dito para que façamos a nossa formação. Se nós vamos a uma escola, mas, na verdade, não prestamos atenção, não dedicamos, ironizamos, bagunçamos, vamos levar muito mais tempo para chegar ao final, porque vamos repetir aquilo que não aprendemos. Essa é a lei de Deus. Se nós não aprendemos, nós repetimos. Se nós somos espíritos imperfeitos, por que nós nos fizemos imperfeitos? Cabe a nós, na nossa vontade, realizarmos a melhoria que tantos almejamos. O dia que a Terra for um planeta de regeneração, se nós não tivermos melhorado, nós estaremos fora da Terra. Porque nós não teríamos as características necessárias para habitar um planeta de regeneração. Porque não adianta a Terra ser regenerada, nós não seremos regenerados porque a Terra é regenerada. Nós seremos regenerados porque nós mudamos os nossos comportamentos, não é? E passamos a olhar o nosso processo evolutivo como servir ao seu semelhante como nós queremos que ele nos sirva. Fazer ao seu semelhante como queremos que ele faça a ti mesmo. E nesse processo, nós lentamente ganharemos o processo evolutivo, ganharemos conhecimento, ganharemos experiência e estaremos crescendo e seremos utilizados pelos amigos do plano espiritual em responsabilidades responsabilidades maiores no nosso processo de evolução e nosso processo de crescimento. Portanto, nós temos um propósito. Bonita essa palavra, né? Temos um propósito. E o nosso propósito é evoluir, não nos amar. Não existe lanche de graça. Façam a sua parte e todos um dia seremos evoluídos. Novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpem pelo atraso. Desculpe por ter tirado a máscara, mas eu estava um pouco abafado a minha respiração. Tá bom? Um ótimo dia, uma ótima tarde. E a gente vai se falando ao longo da caminhada, porque vocês têm muito a ensinar-me ainda. Que Jesus ampare a todos nós, hoje, agora e sempre.